Tudo bem, galera? Estou aqui mais uma vez e hoje vou falar um pouquinho sobre a Páscoa. E quando se fala de Páscoa, o que lembramos? O que vem à nossa mente? Para muitos talvez venha Cristo, mas para a maioria da população vai vir coelho e o ovo de Páscoa. Porém, a palavra Páscoa no inglês é Passover, que pode ser traduzida como passagem final ou passar por cima. Então, para entendermos um pouco a Páscoa, temos que lembrar daquela passagem ao qual Deus levanta Moisés, onde o povo do Egito estava sendo escravizado, e Moisés vai falar com o faraó para que ele libertasse o povo de Israel. Porém, faraó, com seu coração endurecido, ele não os liberta. E aí Deus manda as pragas, atacando, não só prejudicando o povo egípcio, mas também atacando seus deuses. Porém, no final, Deus vai enviar um anjo da morte para que acabe com todos os primogênitos egípcios. Só que para que os primogênitos do povo de Deus, do povo de Israel, não fossem mortos, Deus dá algumas ordenanças para ele. Então Deus fala para Moisés que pegue um cordeiro, que o degole, tire o sangue dele e guarde numa tigela. E após isso, que o cordeiro fosse limpo e que eles assassem a carne do cordeiro e é que consumisse a carne juntamente com um pão sem fermento e com ervas amargas, de uma forma de celebrar essa libertação. Então Deus fala para que Moisés pegue o sangue do cordeiro e que com esse sangue ele seja passado nos umbrais da porta pelo lado de fora, porque quando o anjo da morte passasse pelo Egito, ele passaria por cima das casas aos quais tivesse esta marca. Por isso no inglês Passover, que é passar por cima. O cordeiro simbolizava liberdade e precisava que alguém morresse no lugar daqueles primogênitos do povo de Israel. Então o cordeiro tinha morrido no lugar deles, então o sangue era o símbolo de que ele tinha morrido no lugar desses primogênitos. Então a Páscoa, o simbolismo da passagem do povo de Deus, da saída da escravidão do Egito para a liberdade. Esse é o significado da Páscoa, da passagem, Então sabemos que o significado da Páscoa não é nem tanto o ovo, muito menos o coelho. Isso nem biblicamente e nem historicamente. Eu não sei se você já ouviu ou já leu na Bíblia quando diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro de Deus é Jesus Cristo. E esse Cordeiro, ele foi morto em nosso lugar. Esse Cordeiro derramou o sangue dele pelos nossos pecados. Ele foi dado em troca pelos nossos pecados. Ele não merecia, mas nós merecemos essa condenação. Mas porém Deus envia o seu Cordeiro, que é Jesus Cristo, puro, imaculado. E esse sim morre por nós, morreu por mim, morreu por você, em favor que alcancemos a que sejamos primogênitos de um reino não terreno, mas de um reino eterno. Então, quando você for se lembrar da Páscoa, lembre de Jesus Cristo e da sua morte, que Ele te libertou da sua escravidão, escravidão que você tinha com o pecado. E até hoje, o quanto lutamos com nosso egoísmo, nosso orgulho. Então saiba que Jesus Cristo nos libertou, me libertou e te libertou. Lembre dele na Páscoa, ensina aos seus filhos. Eles são crianças, por enquanto vou falar que é o coelho, não faça isso. Desde criança ensine que é Jesus Cristo, a morte dele é o significado da Páscoa.
Que Deus abençoe vocês.